Então, a primeira coisa, então, que nós vamos procurar conceituar para nós, para o desenvolver da nossa disciplina, é o conceito de língua padrão. Certo? O que é língua padrão? Quando a gente ouve o termo língua padrão, o que a gente pensa? Ora, se é padrão, obviamente, é algo aceitável ou aceito por todos. Senão, não seria padrão. Com a língua, então, não seria diferente. Língua padrão é aquele conjunto linguístico, ou a língua, tomada por todos os usuários de uma comunidade linguística. Isso é língua padrão. Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, ou nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a língua padrão do Brasil é o português. Certo? Certo? A língua padrão do Brasil é o português, porque toda a comunidade linguística do Brasil fala português. Agora, o que é a língua padrão? A língua padrão, mais, como é que eu vou dizer, mais cientificamente falando, mais academicamente falando, é um conjunto de signos linguísticos que ordenados e coordenados por um conjunto de normas e regras faz com que esse conjunto linguístico de signos se torne uma língua. Então, como língua padrão, nós temos que a língua é um conjunto de signos, assim como é o A, o B, o C, o D, e vai por aí afora. Certo? Quem chegou agora, por favor, deixe... Eu acho que o senhor... Eu tirei o meu sem querer também. Então, esse conjunto de códigos linguísticos, que é o que nós chamamos de língua, ou língua padrão, como queiram. Certo? A partir do momento que é aceito por uma comunidade qualquer, esse conjunto de signos, de códigos, ele se torna padrão. Esse conjunto, que nós podemos chamar de abecedário, né? O ABCD, ele trabalha se juntando, se ordenando aos outros, obedecendo normas e regras. Essas normas e regras é o que comumente se chama de gramática, certo? Toda língua, obviamente, obedece a padrões gramaticais. Agora, um código só é um código porque não é outro. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o código linguístico ele é dicotômico. O que é uma dicotomia? Alguém já ouviu falar essa palavra? Dicotomia? Alguém sabe falar para mim o que é uma dicotomia? Ou o que são coisas dicotômicas? Dicotômicas. Dicotomia. Eu nunca ouvi falar. Eu sei tricotomia. Não, dicotomia. É uma dicotomia de 2, uma tricotomia de 3, né? Isso. Então, o que é uma tricotomia? São um ser de 3. Um ser só de 3 pessoas, podemos dizer assim. Na verdade, uma dicotomia... ou seja, seu tricotomia, por exemplo, corpo, alma e espírito. Pois é, mas são coisas diferentes que se completam, né? Corpo é corpo, espírito é espírito, ser é ser. As dicotomias linguísticas, que foram preconizadas por Ferdinand de Saussure no seu livro Curso de Linguística, que é um livro maravilhoso, se alguém quiser ler, não é da área de vocês, não é do métier de vocês, mas se alguém quiser ler, é um livro muito bom. Muito técnico, muito científico e tal, mas muito bom. Ele diz que ele preconiza as dicotomias saussurianas. O que são as dicotomias saussurianas? Que as coisas são opostas, as coisas linguísticas são opostas. Por isso ele diz que a língua é dicotômica, porque o A só é A porque não é B. O B só é B porque não é A. E assim sucessivamente. É claro que falando assim é meio
complicado de entender. Se a gente tivesse na sala de aula no quadro, acho que ficava um pouco mais fácil de entender. Mas é bem assim. Uma dicotomia é uma oposição, é uma diferença. Então, uma dicotomia linguística é o quê? Que A só é A porque não é B. B só é B porque não é C. C só é C porque não é D, e assim sucessivamente. Né? A Saussure também admite que nosso cérebro ele trabalha dentro de uma dicotomia. O nosso pensar linguístico é dicotômico, porque quando eu construo uma palavra qualquer, um enunciado, qualquer coisa, um léxico qualquer, eu faço dicotomicamente. Saussure também preconizou os eixos dicotômicos, ou eixos saussurianos, que nada mais é do que um gráfico XY, certo? Um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, nós temos nesse eixo vertical, nós temos as simultaneidades no eixo vertical. É o eixo das simultaneidades, certo? O eixo horizontal é o eixo das sucessividades. Sucessividades horizontal, simultaneidades vertical. Porque é assim que nós pensamos, é assim que nós construímos os enunciados. Uma sucessividade de simultaneidades linguísticas. Certo? Estão acompanhando? Tá, né? Isso é moleza. Ok. Então, olha só. O que Professor, Oi. só explica bem de novo sobre a dicotomia. Dicotomia são coisas opostas. Uma dicotomia linguística nos diz que os eventos linguísticos são dicotômicos, ou seja, eles são opostos. Uma coisa linguística só é uma coisa porque não é outra. Isso parece óbvio, tá? E de fato é. Mas é aquela coisa. Ninguém tinha pensado nisso antes do Saussure, né? Ninguém tinha pensado. Ah, tá. Obrigada. Alavanca, levantar um peso qualquer com uma alavanca é coisa infantil, você nasce sabendo. Mas alguém um dia pensou em fazer isso, né? E assim vai. Então, o nosso pensamento linguístico, então, ele é dicotômico. Nós trabalhamos em dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. Um eixo cartesiano, XY, certo? O eixo vertical é o eixo das simultaneidades. O eixo horizontal, é o eixo das sucessividades. Simultaneidades, sucessividades. Certo? Por que ele é dicotômico, então? Porque no eixo das sucessividades, eu tenho todas as possibilidades linguísticas. Todas. Certo? Digamos que todo o alfabeto, todas as possibilidades da língua estão no eixo das simultaneidades. Esse eixo das simultaneidades, ele caminha no eixo da sucessividade. Porque se você pensar uma palavra qualquer, ela é uma sucessão de eventos linguísticos, não é? C-O-P-O. Copo. Isso não é uma sucessão de eventos linguísticos? O evento C, o evento O, o evento P, o evento O. Certo? Então, isso é uma sucessividade de eventos linguísticos. Saussure raciocinou assim. Se eu tenho um eixo das simultaneidades, o eixo vertical, onde eu tenho todas as possibilidades linguísticas, esse eixo caminha no eixo das sucessividades, porque as coisas linguísticas se sucedem uma à outra. Certo? Por isso eu penso, por exemplo, a frase, o carro bateu na árvore. Cada elemento linguístico desse, O, C, A, R, R, O, e assim, sucessivamente, são simultaneidades linguísticas, porque em cada posição dessa, eu posso colocar qualquer evento linguístico. Por isso ele se chama o eixo das simultaneidades. Vocês entenderam? Moleza, né? Isso é moleza. Daí o que acontece, então? Se eu tenho
uma sucessividade de eventos linguísticos, eu tenho que admitir, forçosamente, que o ser que observa o evento linguístico, ele também é dicotômico. Ele também terá diferenças que os diferenciem uns dos outros. Se, dentro de uma sociedade, seja sob a ótica que vocês quiserem, não somos todos iguais, por que haveria de ser dentro da linguística? Por que haveria de ser dentro de uma comunidade linguística? Certo? Se eu molhei, o caderno ou o cabelo? Daquela vez ainda. Então, se economicamente, por exemplo, somos diferentes, não é? Tem quem é analfabeto, tem quem tem ensino fundamental, ensino médio, faculdade, vai por aí afora, não é? Assim também é dentro das comunidades linguísticas. Tá? As percepções, o entendimento das coisas também são diferentes. Daí poder afirmar que a percepção também é dicotômica, porque nem todo mundo percebe as mesmas coisas do mesmo jeito. Estão compreendendo? Fácil, né? Diferentes pessoas têm diferentes percepções das coisas. Isso é óbvio, é lógico isso. Não é? Então, se as pessoas percebem as coisas diferentemente, por que as percepções da língua, as percepções das coisas linguísticas que refletem e refratam o mundo também não seriam diferentes? Sim, também são diferentes, claro que são. Não é? Deixa eu só pegar o nome aqui. Tiago Oliveira. Só porque eu vi o nome aqui, viu, Tiago? Nada pessoalmente, porque eu até nem lhe conheço pessoalmente. O Tiago Oliveira tem uma certa percepção de mundo, das coisas. Eu tenho outra. A Andréia Griar tem outra. Micaele Luiz tem outra. Taimara, Adriele, João Pedro, Isabela, Larissa, todos nós. Cada um, a seu tempo e a seu turno, percebe as coisas diferentemente. Porque cada um tem um padrão perceptivo diferente. E na linguagem, nas comunidades linguísticas, nos eventos linguísticos, também ocorre essa diferenciação de percepção. Especificamente no caso da fala, essa diferenciação ela vai se materializar ou na fala ou no texto. Ou na fala ou no texto. Mas, presentemente, até na fala, muitas das vezes. Mas isso também é bem perceptível dentro do texto. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Então, tá bom. Vamos para frente. Então, se as pessoas, dentro de uma comunidade linguística, se as pessoas são diferentes, os falares também serão diferentes. Obrigatoriamente serão diferentes. Não é? Isso é lógico. Isso chega a ser óbvio. Isso chega a ser óbvio. Não é? Eu falo diferentemente de quem é do Maranhão, por exemplo. E assim vai. Ok? Deixa eu botar aqui, pessoal. Certo? Essas diferenças de falares, que muita gente chama de sotaque, por exemplo, né? Para nós não vamos chamar isso de sotaque mais. Tá? Isso para nós agora não vai ser sotaque. Isso para nós agora vai ser variação linguística. Tá? Toda comunidade, sem exceção, apresenta variações linguísticas. Sem exceção. Certo? Sem exceção. Vocês acompanhem aí na apostila. Toda comunidade linguística, sem exceção, apresenta variação linguística. Quais são esses fatores, ou quais são esses elementos que nos permite perceber essa variação linguística dentro de uma comunidade de fala? Eu não me lembro exatamente a sequência que está aí, mas uma delas é a idade. Não é? A idade é um fator de variação linguística.
porque eu entendo e percebo que diferentes grupos de diferentes idades possuem diferentes modos de se expressar. Quem tem criança já passou por isso, sabe bem. As crianças com seus 3, 4, 5 anos têm um falar, um balbuciar que só eles se entendem. Certo? Não pense você, pai, mãe, tio, irmão mais velho, vai conseguir entender o que seu irmão, seu filho, seu neto aí de 3, 4 anos está falando, porque não vai conseguir. Mas aquele grupinho de 3, 4 anos brincando, eles se entendem, por incrível que pareça. E o mesmo se aplica a todas as idades, a todas as faixas. Certo? Se você pegar um grupo de adolescentes de 13 a 18 anos, eles têm um falar próprio, que muita gente chama de gíria, né? Mas isso é um modo próprio de se expressar. Ou seja, fase de amadurecimento, né, professor? Eu não chamaria de amadurecimento, não, Silvio. Eu chamaria mesmo de faixas etárias, de modos diferentes de falar. Mas o seu raciocínio é correto. De certa forma, é um amadurecimento. A gente caminha, né, na idade e o nosso falar, o nosso conhecimento da língua, do mundo, das coisas, também caminha. Né? Pelo menos é de se esperar que uma pessoa com 30 anos não tenha o mesmo falar que um menino de 15, 17. Não é? Justamente. A realidade é outra, enfim, uma série de fatores que não é o caso da gente ver esses fatores aqui agora. O fato é que, considerando a idade... Mudança de fases, né, professor? Isso. De idades, né? De grupos sociais. O fato é que eu posso separar a sociedade linguística por faixa etária. Eu posso separar toda uma sociedade linguística por faixa etária. Cada faixa etária que eu determinei possui um modo próprio de se expressar. Então, por exemplo, do 0 aos 4, dos 5 aos 10, dos 12 aos 20, e assim, por exemplo, e assim eu poderia separar uma sociedade linguística por faixa etária. Essas faixas etárias a que me refiro na divisão da sociedade linguística não tem nada a ver com as faixas etárias ou com as faixas de desenvolvimento proximal, a faixa de desenvolvimento preconizados por Piaget, tá? Por Jean Piaget. Não tem nada a ver, é outra coisa, tá? Que lá é fase de desenvolvimento, isso aqui é fase de linguística. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não confundam as coisas. Então, a idade, ela é um fator de variação linguística, porque eu posso separar a sociedade por faixa etária, onde cada faixa etária tem um modo próprio de falar. Certo? Um outro modelo, um outro tipo de variação linguística é o sexo. O sexo é fator de variação linguística. Os diferentes sexos têm o seu modo próprio de se expressar. Isso quer dizer que, dentro de uma comunidade linguística, o sexo masculino se expressa de uma forma e o sexo feminino se expressa de outra forma. Certo? Seja na oratória, na tonalidade, na postura, enfim. Cada sexo tem o seu modo diferente de falar. Tá? E aí eu não vou entrar em pormenores, que não é o nosso caso. O fato é que o sexo é diferente, é fator de variação linguística. Outro fator de variação linguística é a profissão. A profissão é um fator de variação linguística, considerando que cada profissão tem o seu falar próprio, o seu modo próprio de se expressar. E isso é bem nítido, bem claro, quando você vê um advogado, por exemplo, conversando com outro advogado. Não é? É o tal do advocatez. Quem já viu uma peça de direito entende bem o que eu estou falando. Os caras escrevem parecendo que é só eles que vão ler, que mais ninguém vai entender o que eles estão falando. É um negócio maluco, aquilo lá. A postura, cada um tem sua postura, né? Cada área. Seu falar, né? Eu falo. Seu falar. Questão da linguística. Cada grupo profissional possui um falar próprio, um modo próprio de falar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: aqui vocês serão administradores, contadores, que mais?
técnico em radiologia, engenheiro civil, farmácia, enfermeiro, enfim, vai por aí. Cada nicho profissional tem um falar próprio. Cada nicho profissional dentro da linguística toma alguns certos elementos linguísticos por acepções próprias, por conceitos próprios que diferem de outros grupos linguísticos, de grupos profissionais. O que eu quero dizer com isso? Que numa determinada profissão, uma palavra tem um certo significado, que dentro de outra profissão toma outro significado a mesma palavra. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da arquitetura, dentro da ciência da arquitetura, existe uma coisa que se chama partido da arquitetura. Alguém sabe o que é o partido da arquitetura? O pessoal da engenharia aí sabe o que é o partido da arquitetura? É como se fosse a mesma organização dos engenheiros? Não. É mais ou menos isso? Não, nada a ver, Thiago. Pois explique para nós, professor. Mas ninguém quer dar um palpite, não? Ninguém? Eu não vou me arriscar. Tá bom. O partido da arquitetura, no primeiro momento, parece... o que é partido para nós? Partido político, né? É a primeira coisa que vem à cabeça da gente quando se pensa partido da arquitetura, partido da engenharia. Já ia falar. Né? Eu também, quando eu ouvi a primeira vez a palavra partido da arquitetura, eu achei que fosse... Pode ser a divisão de duas coisas, professor? Não. Não é isso, não. Você vai ver que meio que as coisas são diferentes. Não tem nada a ver. Eu ouvi partido da arquitetura e fiquei com esse negócio na cabeça, porque dentro do contexto do que eu estava lendo ali, estudando, não cabia partido político, sabe? Não dava para entender dentro do que eu estava lendo ali do contexto um partido político que eu achava que era o partido da arquitetura. Tudo bem. Aí eu levantei a mão, né? Falei assim, gente, o que é esse partido da arquitetura? Aí um colega levantou e falou assim, é porque você não é arquiteto, eu vou te explicar. Aí me explicou, o partido da arquitetura é de onde o arquiteto parte para criar a sua obra arquitetônica. Porque toda obra arquitetônica, todo projeto arquitetônico parte de alguma coisa, sai de algum lugar. Então, digamos que o projeto lá do ITOP, da Faculdade ITOP, quando o arquiteto pensou que o partido da arquitetura daquele prédio tenha sido uma caixa de fósforos. Então, o partido da arquitetura do prédio de ITOP foi uma caixa de fósforo. Isso é o partido da arquitetura, é de onde o arquiteto parte para pensar a sua obra, a criar a sua obra arquitetônica. Nada a ver com partido, não é? Ora, também concordo. Pois é. Então, só quem é da área da arquitetura, e vocês da engenharia talvez fossem ver isso mais lá para frente, quando vocês forem de desenho técnico, talvez, digo talvez porque vocês não são muito dados a criar arquitetura, né? A criar as coisas, é mais voltado ao cálculo. Talvez vocês vissem isso, mas a arquitetura vê bem isso. Aí, eu estava fazendo esse curso junto com vários arquitetos. Aí, esse negócio dele terem dito para mim, é porque você não é arquiteto, eu vou te explicar, essa coisa me incomodava, sabe? Vez ou outra eu perguntava alguma coisa, o pessoal sempre dizia, é porque você não é arquiteto, eu vou te explicar. Isso foi me incomodando, sabe? E aí, um belo dia, meu professor pediu que eu desse uma aula de semiótica para minha turma, para essa turma, que eu era o único, inclusive, que não era arquiteto. Aí eu falei, preparo, semiótica do espaço, que é coisa da arquitetura. Preparei a aula, mas aí eu fiz uma aula assim de linguista, sabe? Como se a plateia toda soubesse tudo de linguística. E usei termos, como dicotomia, por exemplo, que só tem validade ou que tem mais sentido e contexto dentro da ciência linguística. Tá? Aí, 5 minutos que eu estava falando, aquele silêncio todo na sala, alguém perguntou, professor, o senhor pode explicar para nós o que é uma dicotomia saussuriana? Eu falei, é porque você não é linguista, né? Eu vou te explicar. Acabou, gente. Nunca mais falaram essa besteira de que eu não sou arquiteto para mim. Entendeu? Quer dizer, a profissão é um fator de variação linguística, considerando que dentro de cada grupo profissional, as coisas linguísticas, as palavras,
os termos tomam um sentido diferentemente daqueles outros, das outras profissões, como foi o caso, por exemplo, do Partido da Arquitetura. Ficou claro para vocês? Tranquilo? Então, tá bom. Sim. Então, nós já vimos. Top. Nós já vimos idade, sexo, profissão. Certo? Só falta 10 minutos. Qual que é o próximo aí? Quem está com a apostila aberta aí? Achei massa a área da parte. Oi? Quem está com a apostila aberta aí para ver para mim? O que está faltando aí? Eu sei de mais um, mas eu acho que tem outro. Tem Social. Produção do parágrafo. Não. social. 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 É o social. O outro é o estilo, é o social. O social, também, o fator social, também é um fator de variação linguística. Porque eu posso dividir uma sociedade por faixas, por nichos, grupos sociais, certo? Independente da concepção social que a gente tem. Como será feita essa separação social, não é problema nosso aqui agora, certo? A verdade é que diferentes grupos sociais, dentro de uma comunidade linguística, terão falares diferentes. Eu posso ter um grupo, por exemplo, que fala nós vai, um grupo que fala eu tenho falo, um grupo que fala traz isso para mim jantar, traz isso para mim escrever. Vocês estão entendendo? Isso são diferenças linguísticas de diferentes grupos que eu posso separar socialmente. Tá? A dupla negação, por exemplo, ninguém não vem, não é? Ninguém não vem é uma dupla negação. E todo mundo fala isso. Eu ouço muito isso. Certo? Agora, se ninguém não vem, é porque alguém vem. Porque a negação da negação é uma afirmação. Né? É claro que quando eu ouço isso, eu não saio filosofando com ninguém. Mas é a mesma história do tenho falo e tinha falo. Tinha trago, tenho pago. Eu acho horrível isso. Horrível, horrível. Não saio por aí corrigindo os outros, mas vocês sabem Mas que feio. Vocês sabem que tenho falo, tinha falo, é errado, né? Todo mundo sabe disso, né? Eu acho que nem sei. É muito errado. Eu tenho trazido, tá? Ou eu tenho falado, eu tenho pagado, certo? Sempre com A do E do I. Ok? Tá o social, idade, profissão. Foi o outro? Eu estou sem a portilha, não tenho nem como acompanhar aqui. Idade, social, sexo, profissão e agora o estilo. O estilo é o melhor de todos. O estilo é o melhor que eu acho. O estilo é o melhor que eu acho de todos. Porque, vejam bem, linguisticamente falando, eu afirmo, sem dúvida alguma, que todo evento linguístico possui variação linguística. Certo? Variação de estilo, desculpe. Variação de estilo. Por quê? Porque cada momento comunicativo exige do falante um certo rigor, um certo estilo para falar. Certo? Então, por exemplo, neste momento linguístico nosso aqui, nesse momento social nosso aqui, eu sou obrigado, por força do próprio momento e de outras forças, a ter um certo estilo de fala, uma certa postura na fala. Certo? Eu não vou ficar falando aqui bicho, cara, velho, por exemplo, porque isso não cabe nesse momento linguístico. Não é? Não vou ficar falando gíria. Eu não posso errar as concordâncias. E vai por aí afora. Porque o momento esse evento comunicativo não me permite isso. Vocês estão compreendendo? Então, esse momento exige uma certa formalidade no discurso. Digo uma certa, para não ficar assim, aquela coisa de, aqui esse é de 0 a 10, então esse aqui é 8, não, eu acho que é 9,5, para não ter esse tipo de preocupação. Digamos, então, apenas uma certa formalidade. Ok? Agora, se nós terminarmos essa aula aqui e formos para o barzinho tomar uma cerveja, sentar todo mundo ali para tomar uma cerveja, o discurso será diferente,
Vocês concordam comigo? A fala será diferente, talvez mais descontraída, enfim, qualquer coisa nesse sentido, certo? Mas ainda assim, o discurso ainda terá uma certa formalidade, porque alguns elementos, algumas palavras, algumas coisas, eu ou qualquer outro não poderia usar na frente das meninas, por exemplo. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido, ok? Então, eu acredito que, independentemente do evento comunicativo, sempre haverá uma formalidade no discurso, certo? Daí eu discordo do que está na apostila. Não fui eu que fiz essa apostila. O ITOP comprou essa apostila. A apostila diz que o estilo varia do formal ao não formal. Eu não acredito na informalidade do discurso. Eu não acredito no discurso não formal. Porque, por mais íntimo que seja, por mais particular que seja o discurso, a fala, você ainda terá uma certa formalidade no discurso. Quem é casado, por exemplo, sabe bem o que eu estou dizendo, os namorados aí. Lá na intimidade da sua casa, do seu lado, do seu quarto, só você e sua esposa, com a luz apagada, no escuro, você não, ainda, digamos assim, você pensa para falar, não é? Você ainda tem uma certa formalidade. Então, eu sou da opinião que o discurso varia do formal ao menos formal, e não do formal ao informal, como está na apostila. Tá ok? Nessa questão pode entrar a questão da consciência do ser? A consciência do ser? Como assim, Silvio? Sim, não sair da consciência, questão da formalidade. Não, eu acho que consciência, se eu estou raciocinando igual a você, não tem nada a ver. Consciência do ser é outra coisa. Formalidade é o modo de se expressar. Por exemplo, como eu disse, nesse evento aqui eu tenho que ter uma certa formalidade no meu discurso, na minha fala. Já pensou se eu, como professor, tivesse falando aqui? E aí, velho, você não entendeu para estar vindo que aquele cara velho falou, velho? E aí, agora? Como é que vai ser a prova? Ou acho que eu vou pirar as meninas. Quer dizer, esse tipo de fala seria possível dentro desse momento comunicativo aqui? Não, jamais. Porque o evento comunicativo, qualquer que seja, nos obriga, enquanto falantes, a termos uma certa formalidade, a um certo modo de falar. É isso. Mas não é o ser que fala, não é a consciência do ser, é outra coisa. Consciência, para mim, é outra coisa. Bom? Cada palestra, cada discurso tem sua formalidade, né, professor? Isso. Todo evento comunicativo, qualquer comunicação que você faça, ela exige uma certa formalidade. Tá? Deixa eu só falar para vocês aqui que só falta mais 2 minutos de aula. Eu passei uma atividade para vocês. Está aí no ambiente. E também está na apostila. É aquela última atividade da apostila lá. Eu só copiei para o ambiente. Tá? Porque aí vocês vão responder direto lá no ambiente. Ok? Acho que fica menos trabalhoso ficar fotografando e colocando, fazendo upload, essas coisas. Vocês podem pegar a apostila, responde aí na apostila e depois digita lá no ambiente do aluno. Tá? É um texto onde o texto pede para vocês encontrarem alguns fatores de variação linguística que são perceptíveis nesse texto aí. Tá? Então, por exemplo, ele pergunta aí qual a idade ou faixa etária, um negócio assim. Pelo texto você consegue perceber qual a faixa etária dela. Aí você vai colocar no texto lá, a faixa etária da moça é de tantos anos. Entre tantos e tantos anos, segundo o que você achar, o que você perceber, claro. Tá ok? Tranquilo esse exercício aí, né? Na apostila tem vocês vejam o que está no ambiente, que eu modifiquei um negocinho aí, vocês vão ver que está um pouquinho diferente. Aí na apostila pede ponto de vista. E lá no exercício que eu postei no ambiente do aluno, não pede ponto de vista. Tá? Então, o ponto de vista que está na apostila não precisa. Ok? Então, vocês têm os próximos 40 minutos para fazer isso aí e postar, porque tem que postar hoje isso aí.
Tá ok? Beleza. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp, é só chamar. Tá bom? Eu estou vendo lá com o pessoal da TI para fazer o upload dessas aulas que ficam muito grandes, para jogar no YouTube para vocês poderem acessar. Tá bom? Assim que estiver disponível, eu passo para vocês. Tranquilo? Beleza. Ok. Então tá bom. Eu estou no WhatsApp, qualquer coisa que vocês